Olá, bem-vindo ao canal Marcos Horácio. A gente está discutindo aqui já tem algum tempo, né, falando sobre pessoas que foram religiosas e que têm muito a nos contar sobre a questão da história do Brasil, até por conta da história das vidas que elas têm, não é isso? Hoje a gente vai conversar um pouco sobre a Inha Chica e sobre o Padre Vitor, né? A Francisca de Paula de Jesus e o Francisco de Paula Vitor. Uma mestiça, o outro negro. Ambos viveram no século XIX no sul de Minas Gerais e carregam consigo as marcas de serem as pessoas que elas são no tempo que elas viveram. Quando a gente pensa nesses dois e do local da onde eles vieram, a gente está falando do sul de Minas Gerais, a gente está falando de uma sociedade escravocrata que produz café, que entra dentro de uma órbita da política do império. Então são pessoas conservadoras, racistas, que justificam a atuação e a escravidão do Brasil naquele momento. São pessoas que tinham tudo para não serem notáveis no período onde que elas viveram. Quando a gente pensa na Inha Chica, ela nasceu em São João del Rei, num distrito hoje chamado Rio das Mortes, mas ela vai mudar-se com a família para Baipendi, aonde ela vai viver toda a sua vida. Ela é uma mulher pobre e permanece pobre a vida inteira, mas ela é uma mulher muito devota e ela ajudava muitas pessoas mesmo na sua pobreza. Ela vai ter a fama de santa já em vida. Assim quanto ela morre no começo do século, no final do século XIX. As pessoas já pensam muito nela, já rezam para ela, e assim, já começam uma vida como se ela já fosse santa, independente das questões ligadas ao Vaticano, a canonização, porque a gente está falando de uma mulher que ainda não foi canonizada, ela é beata, ou seja, ainda falta um passo para ela se tornar santa. Mas ela meio que centraliza, ou é um exemplo muito grande do que é vivenciar a religião ali na cidade de Baipendi, essa cidade do sul de Minas. A gente está falando de uma mulher que ajuda as pessoas, mesmo na sua condição de pobreza, ajuda a erguer uma igreja com a ajuda também das pessoas, né? Ela mora sempre numa casa humilde e ela vai exercer muito esse papel de apaziguar, naquele momento de aflição que todos nós temos, se recorrer a ela em vida, é muito, não só muito bom, mas é muito acalentador ao coração. Vamos imaginar, gente, que sempre em história a gente conversa sobre política, sobre economia, sobre sociedade, sempre são padrões grandes, né? A gente sempre fala no grande, né? São os grandes módulos, são, né, os grandes conceitos e tal. Só que a gente tem que pensar que no cotidiano, as pessoas, o que é a história da vida das pessoas? É a sobrevivência, é tentar viver apesar de todos os obstáculos que elas têm. E quando a gente fala de uma pessoa como essa, como a Inha Chica, a gente está falando de pessoas que ajudam as outras a viverem as suas vidas pequenas, mas que vai dar um alento muito grande. A gente está falando de uma vida que não tem médico, mas é uma mulher que pode oferecer um remédio, um chá, uma palavra numa situação complicada. Então ela acaba sendo o centro de uma sociabilidade e ela vai ajudar muito a apaziguar uma vida que é muito difícil de ser vivida, não é isso? A mesma coisa a gente pode falar de um Padre Vitor, que é filho de escravos, assim como a Inha Chica. A Inha Chica também é de uma família de escravos, e ele vai ser alfaiate. Ele nasce em Campanha, uma cidade muito importante no sul de Minas, desde o século XVIII. Ela é uma cidade que vai ter mineração. No século XIX também ela vai para agropecuária, e essa agropecuária que está tomando conta do Brasil e que vai sustentar o Brasil naquele momento do Império. Ele vai ser alfaiate nessa cidade, mas só que o sonho dele era ser padre. E é interessante que, pelos contatos que ele tem, e ele vai ter contato com algumas pessoas do clero, ele consegue ir para o seminário de Mariana e estudar lá. É um homem que vai ter a sua cultura. E quando ele é formado, quando ele sai de Mariana, em Minas Gerais, ele vai para o sul de Minas e vai passar a sua vida inteira como padre na cidade de Três Pontas. O Padre Vitor, ele é muito bom para a gente
relativizar o que é o Brasil do século XIX e principalmente a história do Brasil colonial. Ele é negro, é padre, consegue ascender alguns degraus nessa história da sociedade, do período. Ele consegue construir uma igreja, ele vai exercer influência sobre uma série de pessoas nesse período na cidade de Três Pontas. É uma pessoa muito querida também. Isso serve para a gente repensar muita coisa da história. A gente sempre está acostumado a ligar o negro à questão do escravo. É como se 100% dos negros fossem 100% escravos, e não é assim que é a história do Brasil. Quando a gente pensa desde o início da sua colonização, desde quando os escravos começaram a vir para o Brasil, desde sempre esses escravos estão comprando a sua alforria, desde sempre tem pessoas alforriando seus escravos. Você tem uma quantidade de negros que vivem no Brasil, que são de famílias livres, que lutam pela sua vida também, né, pela sua sobrevivência, conseguem muitas vezes ter um pequeno comércio e conseguem entrar no clero. Então, o que é interessante a vida desses dois que a gente está conversando hoje? É repensar o papel do negro na história do Brasil e repensar a questão da escravidão, que é uma coisa que a historiografia já vem fazendo. Porque sempre foi negado às pessoas pobres, às mulheres, aos negros, a sua participação na história. É como se eles não tivessem decisões próprias. O que a gente vê é ao contrário. E a gente não está falando aqui de pobreza ou de riqueza. A gente está falando de escolhas que você faz na vida e que justamente faz com que você consiga galgar espaço e você consiga sobreviver, e muitas vezes sobreviver bem. E você consegue uma atuação tão importante que eu estou aqui em pleno século XXI falando dessas pessoas que viveram no século XIX, vieram de uma classe dita subalterna, mas que deixaram um legado para a sociedade da onde eu venho. Então, o que é importante, né? A gente tem que tomar muito cuidado com essa ideia de negro logo escravo, subalterno logo mudo. Eu acho que é muito importante para esse momento da história que a gente está, justamente quando a gente fala do papel da mulher, do papel do negro, a questão dos pobres que se organizam, de repensar a história, de quando a gente olhar para o passado, perceber que a nossa identidade já foi feita por homens e mulheres que já lutaram, que já sobreviveram, que já fizeram coisas, independente dos poderes opressores, de quem está em cima do poder. Então a gente tem um resgate muito grande ainda por fazer nesse país. Inha Chica e Padre Vitor são beatos, né? Eles estão na fila para canonização quando a gente pensa em Igreja Católica. Para quem é católico, já foi a questão dos milagres, alguns milagres deles já estão sendo vistos aí por Roma, mas independente de qual seja a sua religião, o importante desses nomes para a história do Brasil é a gente repensar o nosso passado, como a gente conversou agora, né? Da gente colocar ação e atuação naqueles que sempre tiveram, mas que sempre foi negada a sua voz. Obrigado por estarem aqui no canal Marcos Horácio, espero que vocês estejam gostando dos nossos papos, dos nossos assuntos. Então, deixe a sua sugestão, deixe o seu recado, assine o nosso canal, dê o seu like para a gente saber que está tudo bem. Espero vocês no próximo episódio. Até lá!